Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de riscos e desastres ambientais e naturais. Então, primeiro o risco. O risco ele sempre está relacionado a pelo menos dois fatores. Existem vários arcabouços teóricos, mas o principal mesmo é esse aqui, olha, que relaciona o risco a uma ameaça ou perigo, que é a probabilidade de ocorrência de um evento em determinado local. E o segundo fator, a vulnerabilidade, que são características intrínsecas próprias do elemento receptor, que podem aumentar os danos no caso da ocorrência desse evento. Então, sempre ameaça vezes vulnerabilidade. O exemplo aqui, vamos dar o exemplo da dengue. Então, tem duas regiões aqui. Uma região aqui toda planejada, com saneamento, infraestrutura, tudinho. E outra região que é literalmente um lixão a céu aberto, aqui passa uma vala, tá? Em qual desses locais é mais provável que tenha foco do mosquito da dengue? Ou que ocorra o evento aqui, olha, alguém ser picado pelo mosquito da dengue. É claro que é onde você não tem saneamento e você tem a vala aqui com o lixo, tá? Então você tem uma maior probabilidade de ocorrência desse evento, que é de alguém ser picado pelo mosquito da dengue. Agora, uma vez ocorrido esse evento, o mosquito da dengue ferrou alguém. Qual dessas pessoas aqui, olha, uma criança desnutrida ou uma pessoa saudável que faz exercício físico regularmente vai ou tem maior chance de serem afetadas pela dengue ou afetadas inclusive com morte. É claro que é a pessoa desnutrida, tá? Claro que tem outros fatores, mas aqui os danos eles tendem a ser maiores, porque a vulnerabilidade aqui é maior. Não só do organismo, mas também provavelmente da assistência hospitalar, tá? Uma pessoa que mora numa região pobre aqui, uma pessoa que mora numa região com você tem maior infraestrutura de saúde, por exemplo, e maiores condições, por exemplo, tem maior renda para ir para um hospital de boa qualidade e tudo mais. Então, fica claro que uma coisa é a probabilidade de ocorrência do evento, outra coisa é a posterior, uma vez ocorrido, onde é que os danos vão ser maiores. Então, existem diferentes conjuntos de riscos. Você tem os riscos em gerais e você tem a diferença de risco natural para risco ambiental. Qual é a principal diferença? O risco natural, ele ocorre em virtude de um evento natural, uma ameaça aqui, que ela é genuinamente da natureza. Então, ela existia antes mesmo do homem aparecer aí há mais de 100 mil anos, 100 mil, 200 mil anos, enfim, não tem um consenso, mas antes do homem aparecer na Terra, já existia ao longo do tempo geológico. Então você, por exemplo, uma cheia de um rio, isso já existia antes do homem estar na Terra. Uma erupção de vulcão também já é bem conhecido no processo geológico, na história geológica da Terra já é bem documentado. Um terremoto, um ciclone, são eventos claramente naturais. Agora, um rompimento de barragem. Como é que vai romper uma barragem se o homem que foi fundamental para construir essa barragem? Então, não existia rompimento de barragem antes da nossa espécie se tornar a dominante, tá? E da evolução do avanço tecnológico humano. Por isso que os riscos ambientais são também chamados de riscos antrópicos ou tecnológicos. Você pode ter essa denominação. Porque a questão é que eles causam impactos ambientais, sim, como o rompimento de uma barragem. Mas a origem, o evento que origina esse risco ambiental, ele é um evento que não ocorre genuinamente na natureza. Então essa é a diferença. Por isso que são dois conjuntos aqui que estão submetidos aos riscos em geral. Lembrando, esse arcabouço ele vale para o risco em geral, tá? Ameaça e vulnerabilidade. Em ambos os casos vai existir. Mas a gente vai focar aqui nessa aula agora, ainda assim, desastre, né? Antes de conceituar, de focar nos riscos e desastres naturais, a gente vai conceituar o que é desastre. O desastre
é um nome genérico que se dá à materialização do risco. Perceba, enquanto é risco, você está falando de probabilidade, porque a ameaça ainda não se concretizou, o evento ainda não ocorreu. Uma vez ocorrido um evento e alcançado aqui um elemento receptor com uma dada vulnerabilidade, você tem o desastre, essa materialização do risco. Todo risco é um desastre em potencial, dizendo de outras palavras. E a intensidade do desastre pode variar em diferentes escalas. Você tem desastres menos intensos, que são chamados de acidentes. Um incêndio que causa uma queimadura em uma pessoa. É um desastre? Tecnicamente falando, sim, mas ele é considerado um acidente porque ele é um desastre de baixa intensidade. Aí você tem aqui as catástrofes, que são os desastres de grande intensidade. Exemplo, o terremoto que resulta em morte de milhares de pessoas. Então, é uma verdadeira catástrofe. Entre acidente e catástrofe, que você tem aqui o desastre, olha, nesse grande nível de intensidade. Ó. É um exemplo, uma inundação, que resulta na morte de dezenas de pessoas. Talvez até mais próximo aqui da catástrofe do que do acidente, esse exemplo que a gente deu. Talvez não, realmente mais próximo, porque você já teve uma morte aqui de dezenas de pessoas. Mas poderia ser uma inundação que não morresse ninguém, mas causasse transtorno para o trânsito. Talvez ou um acidente de trânsito, mas sem nenhuma morte, né, nenhum ferido grave, só mesmo dano do automóvel, aí já seria um acidente. Então você tem aqui, é claro que isso aqui não é algo como se fosse um degradê, né, contínuo, tá? Não descontínuo. O desastre natural, aquilo que eu falei, olha, o evento que dá origem é um processo que ocorre genuinamente na natureza, inundações, terremotos, furacões, etc. O desastre ambiental, o evento que dá origem, é um processo que ocorre genuinamente pela ação humana, acidente de trânsito, explosão nuclear, acidente de trabalho e etc. Esses conceitos eles são muito claros do ponto de vista teórico, tá? Só que aí, quando vai para o ponto de vista político, tentam mudar isso aí, como no caso lá da tragédia de Mariana, que tentaram dizer que foi um desastre natural, porque um desastre natural ele permite que você, a lei permite que você faça transferências e que você também enfraqueça os processos de licitação para tratar da resposta a esses eventos. Então, foi feita essa tentativa, mas estava claro que não, olha. A portaria reconheceu o estado de emergência, o município classifica o rompimento de barragem como um desastre tecnológico ou ambiental. Então, é claramente um desastre ambiental e não natural. Às vezes também, o que acontece? Quando se fala foi um desastre natural, as pessoas imaginam como se o poder público não tivesse responsabilidade sobre aquilo. Ou ninguém, ou o poder público, ou uma empresa. Seria algo normal da natureza, às vezes até divino. E não é isso, a gente vai ver que mesmo os desastres naturais, embora eles tenham origem na natureza, a vulnerabilidade das pessoas, dos elementos ameaçados, ela depende de questões sociais. Então as duas coisas existem, tá? E aí, claro, se as pessoas são vulneráveis, alguém é responsável por essa vulnerabilidade. Pode ser as próprias pessoas, por acaso, alguns pesquisadores não gostam de responsabilizar as próprias pessoas, embora isso seja discutível, mas na maioria das vezes, por desastres naturais, que são desastres coletivos, você fala da responsabilidade do poder público. Então, desastre natural. Não existe um consenso sobre esse conceito de desastre natural. Como eu falei, é comum no imaginário popular ser caracterizado como um sinônimo de desgraça, relacionado ao nível sobrenatural ou divino. Então, cientificamente, essa crença, porém, de origem estritamente natural, já foi superada, porque a intensidade desse desastre também depende de fatores socioeconômicos, como pobreza, ocupação desordenada, de moradia precária, falta de infraestrutura, saneamento, saúde, baixo nível educacional, assistência social deficitária. Alguns exemplos de vulnerabilidades. A classificação de desastre natural. Existem várias classificações de desastres naturais. Desde 2012, o Brasil adota o COBRAD, que substitui o antigo CODAR. Por que o Brasil fez isso? O Brasil
se adequou às classificações internacionais. Antigamente você tinha a codificação de desastres no Brasil diferente da codificação mais adotada internacionalmente. Então o Brasil ele abriu mão da sua antiga codificação e ficou com a nova, que para ter justamente esse diálogo com os outros países. Então você tem esses principais grupos de desastres naturais, olha, geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. Geológico, terremoto, erupção vulcânica, movimentação de massa seca, erosão. Hidrológico, inundações, enxurradas, enchentes também entram, alagamentos. Inundação é um termo genérico, tá? Tá aqui, mas ele está no sentido até de inundação gradual, que são as enchentes. As inundações bruscas são as enxurradas. Você tem meteorológicos, como tempestades, temperaturas extremas, seja de frio ou de calor. Você tem climatológicos, como as secas e as estiagens. Biológicos, olha, as epidemias e as pandemias, que a gente está passando agora com o coronavírus. Então, o coronavírus ele é um desastre natural, tá? Infestação de pragas, outras infestações. Então, tudo isso aqui que eu vou voltar aqui rapidinho, a gente já ia para a referência, mas só para terminar a aula, sim, o coronavírus que a gente está passando, ele está submetido a isso aqui. Você tem certa probabilidade de ocorrência de um coronavírus em determinado país. Pensem lá no início da pandemia. Você tinha a probabilidade de ocorrência e a vulnerabilidade. Será que um país como a Alemanha, a gente podia dizer que ela tinha maior probabilidade de quando estava lá o vírus se desenvolvendo na China? A Alemanha está mais próxima que a China e tem mais relações, tem mais voo da Alemanha para a China do que da China para o Brasil. Então você tem maiores, a ameaça de coronavírus na Alemanha era maior. Só que é o seguinte, o vírus chegou lá e eles estavam preparados com o sistema de saúde. Então a vulnerabilidade do povo alemão era menor e do povo brasileiro não, né? Até mesmo questões de políticos. Aqui você teve um grande conflito político, não sei como foi lá, mas aqui você teve esse grande conflito e a gente estava bem mais vulnerável, melhor dizendo, bem menos preparado para enfrentar esse coronavírus. Então você tem o risco como restante desses dois fatores. Então essas aqui são as principais referências dessa aula, tá? O manual do Castro, já falei dele aqui. Aqui são 2 trabalhos meus mesmo publicados. E aqui é a instrução normativa do governo, que ela vai trazer essa nova classificação aqui de desastres naturais.